Continuando a nossa análise de campo elétrico produzido por distribuições contínuas de cargas ao longo de linhas de cargas, agora nós vamos ver não mais o fio retilíneo, mas sim o anel de cargas. Ou seja, o que acontece se uma carga elétrica é distribuída ao longo de um anel e como é o campo elétrico a uma certa distância do centro desse anel. Então aqui o primeiro passo, então, definido o dl, nós podemos definir quem é a carga infinitesimal, que é ρl dl. Quem é ρl para esse caso? ρl em coulomb por metro, mais uma vez vai ser definido como constante. Ou seja, a distribuição de cargas ao longo desse fio, por exemplo, cargas positivas, vai ser uniforme. Então, isso vai também facilitar um pouco o nosso cálculo. Poderíamos utilizar cargas negativas também, sem nenhum problema. A pergunta é como é o campo elétrico a uma certa distância desse fio? Sabemos que a expressão para cálculo do campo elétrico, no caso de distribuição ao longo de uma linha de cargas, é 1 sobre 4πε0 integral ρl dl vetor distância sobre o módulo do vetor distância ao cubo. Então aqui nós precisamos definir quem é dl, precisamos definir quem é o vetor distância r, para calcularmos então o campo elétrico total. O campo elétrico devido a essa carga infinitesimal é um dE, que vai ser integrado então para termos então o campo total. Começando então com o dl. Quem é o comprimento infinitesimal? Mais uma vez, coordenadas cilíndricas devido à simetria do problema. Esse fio então dá uma simetria de cilindro a esse nosso problema. dl é o raio de φ, ρ de φ. Nesse caso, ρ é o próprio A. Então, como ρ igual a A, fica A de φ. Eu muitas vezes utilizo ρ porque já estou habituado com essa nomenclatura, mas nesse caso, o ρ é o próprio A. O que mais nós precisamos descobrir? Quem é o vetor distância r, que liga cada uma dessas cargas infinitesimais até o ponto onde nós queremos calcular o campo. Esse vetor ele é construído a partir de outros dois vetores, um que aponta para o centro e outro que aponta para cima. Esse que aponta para o centro na direção menos a ρ tem comprimento A. Então esse sinal negativo pode ficar tanto no vetor unitário quanto na frente. Então menos a ρ. E a distância, a altura, aqui é h na direção AZ. Então, temos a definição do vetor distância. E, além disso, nós precisamos também do módulo desse vetor distância, que é a raiz quadrada de menos a ao quadrado mais h ao quadrado. Então, isso é a ao quadrado mais h ao quadrado na 1/2. Então, temos os ingredientes necessários para substituir na expressão e calcularmos o campo elétrico. Então, substituindo, intensidade de campo elétrico igual a 1 sobre 4πε0, integral ρl constante, depois nós podemos tirar da integral, dl tem valor A de φ, vetor distância menos A na direção a ρ mais H na direção a Z. Tudo isso dividido pelo módulo do vetor distância ao cubo, que é A ao quadrado mais H ao quadrado
na 3 meios. A integral parece complicada, mas não é. Por quê? Primeiro, A é constante e H é constante. Então, esse denominador aqui sai todo da integral. A integral é em dφ, onde φ varia de 0 até 2π. Então, se nós analisarmos esse problema pensando que o campo elétrico tem uma componente na direção menos a ρ e outra na direção a z, se nós analisarmos o campo elétrico produzido pelo elemento oposto nesse ponto do espaço, ele vai produzir um campo elétrico, digamos, nessa direção, que tem componentes a z e também tem componentes menos a ρ. Então, o que acontece? As componentes na direção a ρ se cancelam e as componentes na direção a z se somam. Isso é uma simetria que vai facilitar o nosso cálculo. De que maneira? Essa componente a ρ já pode ser descartada. Essa parcela aqui é zero. Nós podemos também enxergar isso de outra maneira, pensando que o vetor unitário a ρ é definido como uma composição de vetores seno e cosseno na direção a x e a y. Sempre que temos uma integral de seno ou cosseno de 0 a 2π, o resultado é sempre zero. Então também podemos analisar dessa maneira, olhando para o vetor unitário a ρ e vendo o que acontece nessa situação. Então, devido à simetria do problema, essa parcela aqui é zero e o campo elétrico fica com uma expressão que é a seguinte: 1 sobre 4π ε0. ρl é constante, então já podemos colocar aqui ρl no numerador. A é constante, H é constante também. Sobra essa integral de 0 a 2π do dφ. Direção a z. Então o campo elétrico aponta para cima. Então essa integral tem como resultado ρl sobre 4π ε0, raio, altura, vezes 2π, que é o resultado dessa integral, na direção a z. Aqui simplificamos, sobram 2 no denominador. Então, a intensidade de campo elétrico, ρl, A, H, sobre 2ε0, direção a z. Então esse... Não, desculpa, faltou uma parcela aqui. Faltou a parcela a ao quadrado mais h ao quadrado na 3 meios. Isso. Faltou esse termo que é constante e que sai aqui da integral. Faltou então aqui a ao quadrado mais h ao quadrado na 3 meios. Então só vou reescrever aqui. Temos então campo elétrico que tem uma expressão um pouquinho mais complicada, mas talvez a expressão ainda não esteja numa forma muito adequada. Por quê? Não tem muita informação disponível aqui. A única informação que nós podemos tirar é a seguinte: qual é o campo elétrico no centro do anel? No centro do anel, se nós analisarmos nesse ponto, o campo elétrico produzido por esse dl aponta para lá. Produzido pelo lado oposto aponta no sentido contrário. Então, se espera que no centro do anel o campo elétrico seja zero. Então, quando H é zero, nós temos então realmente campo elétrico nulo, exatamente no centro do anel. Então, essas são algumas questões interessantes. Para H igual a zero,
campo elétrico também é zero. Então isso é o que acontece no centro do anel. Outra questão interessante é a seguinte, e aqui fica mais claro o significado dessa expressão. Se nós não simplificarmos aqui e considerarmos 2π vezes A como sendo o comprimento do anel, é o comprimento da circunferência, e se o comprimento é dado em metros e ρL é a distribuição de carga, que é uniforme, é constante, nós podemos fazer 2π vezes A vezes ρL como sendo a carga total desse anel. Então, poderíamos também simplesmente fazer essa integral aqui, integral do dq, ρL e dl, onde dl é ρA de φ, então teríamos o mesmo resultado. Então, a carga total do anel é dada por essa expressão. A carga total, que é a integral do dq, que é igual a integral de ρL dl, que é igual a ρL integral de A de φ de 0 a 2π, vai resultar num valor que é 2π A ρL. Então, substituindo agora nessa expressão, nós podemos reescrever a expressão da intensidade de campo elétrico como sendo 1 sobre 4π ε0, o valor total da carga, vejam só, o valor 2π A ρL, a altura h dividido por A ao quadrado mais H ao quadrado na 3 meios, direção AZ. Então aqui já fica um pouco mais explícito que o valor da carga entra no cálculo do campo elétrico. Mas não paramos por aqui, vamos adiante. Quando eu falei na aula no vídeo sobre o fio infinito, e eu disse que um fio infinito nada mais é do que estarmos muito próximos de um fio muito comprido, aqui nós podemos fazer o mesmo raciocínio. Se nós estivermos muito afastados desse anel, nós não vamos enxergar o anel carregado. Nós vamos enxergar uma carga pontual. Qual é o resultado esperado se nós nos afastarmos muito, se A for muito pequeno comparado com H? Se A for muito pequeno comparado com H, nós teremos o quê? Para A muito menor do que H, nós podemos eliminar o raio desse cálculo. Então aqui fica H sobre H ao quadrado na 3 meios. H ao quadrado na 3 meios é H ao cubo. Então aqui fica o H sobre H ao cubo, que resulta em um termo que é H ao quadrado no denominador. Então aqui fica H sobre H ao cubo. Então aqui nós conseguimos simplificar, fica H ao quadrado. Então nós chegamos a um resultado que é condizente com o esperado para uma carga pontual. O campo elétrico para pontos muito distantes do centro desse anel é Q sobre 4πε0, distância ao quadrado no denominador, direção a Z, volt por metro. Então, para pontos muito distantes
muito distantes do anel. Não é o resultado esperado. Por quê? Porque se nós olharmos para o campo elétrico de uma carga pontual, ele é Q sobre 4πε0, a distância ao quadrado, e o vetor AR aqui dá a simetria, ou seja, uma simetria esférica no entorno da carga pontual. Então, vejam que tem correspondência entre o campo elétrico produzido por uma carga pontual e o campo elétrico em um ponto muito distante de um anel uniformemente carregado. Então, com isso, eu espero que vocês tenham compreendido o método de cálculo de campo elétrico de linhas de carga. Nós podemos ter qualquer formato de linhas de carga, fios retilíneos, fios curvos, vários segmentos, nós podemos ter qualquer tipo de arranjo. Se tivermos vários segmentos compondo esse fio, nós temos que calcular os campos individualmente e somar o resultado no final. Mas o método é o mesmo. Tá? Descobrir quem é o elemento diferencial de carga, quem é o vetor distância entre cada um desses elementos até o ponto onde queremos calcular o campo e resolver uma integral. A seguir, nós vamos ver o que acontece quando a distribuição de cargas é numa superfície e quais as alterações necessárias para se calcular a intensidade de campo elétrico.